É o chamado para testemunhar. E isso cabe a todos nós. Todos nós temos um pequeno espaço de voz em algum momento do nosso dia e a gente deveria priorizar falar sobre as coisas do Pai. Fala pessoal, meu nome é Ana e eu tô aqui hoje para testemunhar sobre minha experiência ficando 2 semanas sem voz. Não foi absolutamente nada de sério, foi só uma virose que todo mundo tá pegando, que todo mundo tá ficando com dor na garganta. E no meu caso deu uma infecção e o resultado foi que eu fiquei sem voz. Porém, acontece que eu falo muito, eu gosto muito de falar, de conversar, de me expressar. E eu nunca tinha ficado rouca e sem voz desse jeito em toda a minha vida. Nunca, 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 nunca. Como isso nunca tinha acontecido, foi um processo muito diferente pra mim. Primeiro, aquela coisa do saco cheio de você querer falar uma coisa, querer explicar, e aí você ter que escrever, você vai lá na UPA, e aí precisa ter alguém do seu lado pra falar por você, porque você não consegue falar. Ou então a pessoa te faz a pergunta, você tem que falar 2, 3, 4 vezes, porque você tá falando desse jeito. Mas a parte principal foi o que Deus falou comigo nesse processo e no tempo em que eu fiquei literalmente em silêncio. O que Deus mais falou comigo foi justamente sobre a importância da gente falar, porque a gente tem um poder de influência muito grande, não só na fala mesmo de gogó, mas os assuntos que a gente escolhe dar atenção, os assuntos que a gente compartilha, o que a gente posta na nossa rede social, os temas que a gente decide se aprofundar, continuar uma conversa, dar abertura. Isso me fez refletir sobre os assuntos que a gente deveria falar e que a gente não fala. Mesmo quando a nossa voz tá ok, quando tá tudo certo, a gente escolhe ficar calado. Às vezes pra evitar conflito, ou então às vezes pra... tô com preguiça de conversar sobre esse assunto, não quero conversar com ninguém, não quero falar com ninguém. Mas que são assuntos que são relevantes e que, principalmente como cristãos, como luz do mundo, como sal da terra, nós deveríamos falar o tempo todo, ou pelo menos através da nossa atitude o tempo todo. E aí eu quero ler esse texto que está aqui em Salmos 96, do 1 ao 3, que diz assim: Cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. E esse texto aqui, ele faz parte de um dos livros que eu li nesse período, Proclamai as Maravilhas do Senhor, do Charles Spurgeon. E ele é um livro que fala sobre a importância da gente falar. E eu li ele, na verdade, logo antes de eu ficar sem voz. E não só a importância de você falar, mas de você falar sobre Deus. Ele até faz um trocadilho assim: você já parou pra pensar o quanto seria maravilhoso se toda vez que a gente fosse se sentar com os nossos amigos, com os nossos familiares, algo na nossa mente ficasse ali. Como que eu posso falar de coisas boas, ou das coisas que Deus fez, dos testemunhos de Deus na Terra? Às vezes a gente acha que o processo de pregar ou de falar de Jesus, falar de Deus, é uma coisa que é feita pro culto de domingo, é uma coisa que é feita pros pastores, ou então é uma coisa que foi feita para aquela pessoa específica que posta na internet. Não, só quem fala de Jesus é o pastor fulano, só quem fala de Jesus é a Ana lá que posta coisinha. Mas não, falar de Deus, falar das coisas boas é um chamado, é o chamado para testemunhar. E isso cabe a todos nós, independente da sua profissão, independente se você fala muito, se você é tímido, se você é mais calado. Todos nós temos um pequeno espaço de voz em algum momento do nosso dia e a gente deveria priorizar falar sobre as coisas do Pai, porque Ele é nosso Pai e tudo que nós temos vem dele. Ah, Ana, então a gente vai ficar falando o tempo todo de Deus, sei que lá, vai começar a ficar uns assuntos meio chatos. Não é exatamente isso. A Bíblia, ela também fala sobre os assuntos gerais que a gente vai conversar, e ela fala sobre isso em Filipenses 4, 8. Ele tá falando aqui sobre exortações, então ele fala: alegrem-se no Senhor, que o amor de vocês seja conhecido por todos, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aí depois ele fala: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Olha só que negócio lindo. Então, na dúvida, quando você não souber o que falar, ou se uma determinada coisa, uma determinada roupa, um determinado filme, uma música, se aquilo é adequado ou não para você, como cristão, tá consumindo, falando, compartilhando,
Lembra desse texto de Filipenses, porque ele está falando justamente que existe uma separação entre o que é bom e o que é mal, entre o que é puro e o que é impuro, entre o que é de boa fama e o que é de má fama. A gente sabe que mesmo coisas que que não têm um significado real, elas trazem algo junto. Por exemplo, falar palavrão. Tem muita gente que fala assim, não tem problema falar palavrão porque é só o advérbio de intensidade. Tem gente que faz essa brincadeira. Mas tem uma boa fama? Passa uma coisa boa? Isso é associado a coisas boas? Se não, talvez é uma coisa que nós, como cristãos, deveríamos fugir. Deveríamos nos afastar, principalmente porque Deus fala fugir da aparência do mal. Então a gente deveria estar fugindo. E era isso que eu queria dizer. Espero que essa palavra chegue no seu coração, que fale contigo, e que te faça valorizar a capacidade que você tem de falar, de proclamar as boas novas, de falar sobre assuntos relevantes, assuntos de bondade, falar sobre o amor no seu dia a dia e sobre todas as coisas boas que vêm de Deus. Até isso, paz do Senhor, tchau, tchau.